Depois de 2 anos, finalmente chegou formulário dentro do Framer. Eu sei que era uma das funcionalidades mais esperadas por todo mundo. Quem começou a utilizar o Framer desde o início sabe algumas limitações que a gente tinha para criar formulários, tanto utilizando com o Embed Code, então você tinha que embedar ali, ou pegar, por exemplo, o código do MailChimp, o código do Active, código do RD Station, usar o Embed e colar, que claro, também funciona, só que você vai ter algumas limitações na parte de customização. Ainda funciona, obviamente, mas você não vai poder customizar isso de uma forma tão legal. Ou você utilizava players externos, Framer Forms, Magic, tinham vários players que ofereciam o formulário para você, mas você tinha que pagar também por esses players para poder utilizar o formulário deles. E agora, depois de muito tempo, o Framer lançou o formulário deles nativo. Só que o que eu mais gosto do Framer formulário é que eles não só lançaram o formulário, cara, eles trouxeram muita funcionalidade legal, muita integração fácil, então você conectar com qualquer uma das ferramentas via webhook. Além disso, você consegue jogar para o e-mail e você consegue jogar também para uma tabela de planilha do Excel, que é o Google Sheets. Então, ficou sensacional. E para quem quer montar o seu portfólio no Framer, tá mais fácil ainda, porque no plano gratuito você pode utilizar, tem uma quantidade menor de submissões, mas para um portfólio, cara, 50 submissões por mês já é muito, já é bom para você. Então você consegue ter essas 50 submissions e aí você coloca lá seu nome, contato, empresa, você consegue montar esse formulário pro seu portfólio. E à medida que você vai navegando entre os planos, eu vou mostrar isso para vocês, tanto o mini quanto o basic quanto o pro, você vai ganhando mais submissões. Beleza? Então tá sensacional. Sem mais delongas, eu quero mostrar tudo sobre o Framer Forms pra vocês. Então vem comigo. Já selecionei aqui um Framer, né, pra gente poder começar a dar uma trabalhadinha. E aqui, ó, quando você vem no painel de Insert, agora aqui embaixo, ó, em formulários, esses aqui eram os que a gente utilizava. Você tinha um Form Spark, MailChimp, agora tem Loops, né, ConvertKit e o Waitlist. Só que, ó, quando você joga um MailChimp da vida pra cá, ele só tem um campo e você não consegue colocar mais campos, né? Então, isso era um grande gap que a própria comunidade reclamava bastante. E agora, existe esse formulário aqui, ó, Form Builder, que é o que eles lançaram. Então, se você pegar e arrastar ele para dentro da tela, vou até colocar aqui a stack centralizada pra gente poder dar uma analisada. Agora sim, finalmente, a gente tem o nosso formulário. Ele tem já um íconezinho, inclusive, diferente de form, tá vendo? E aí, ó, eles colocaram até um Lzinho de label, diferente de tudo que a gente tinha aqui dentro. E dentro do label você tem o seu input, que é o nomezinho aqui em cima, né? Então, para te guiar dentro do formulário. E você tem realmente, de fato, o input aqui. Quando você clica no input, você já vai ver aqui na direita todas as configurações desse input. Seja do tipo texto, seja do tipo text area, né, para você, por exemplo, poder escrever, seja do tipo e-mail, seja do tipo number, seja do tipo phone number, seja URL, data. Cara, o de data tá muito legal porque eles já trazem inclusive um íconezinho de data e também time, beleza? Além disso, se você clica aqui, ó, você consegue fazer algumas outras configurações em cima de um input. Autofill, autofocus, hidden, max, min, step, por exemplo, step by step, value. Então, tudo isso depois a gente vai poder falar um pouquinho melhor, beleza? Para cada um desses campos, então eu vou começar a fazer um formulário aqui bem basicão. Exemplo que a gente tem uma empresa. Então, ó, vou até colocar aqui, ó, um Let's Talk, né? Só para dar aquele terminar bonitinho a aula, né? Então, ó, você vai começar a criar o seu formulário. Vamos escolher aqui uma tipografia que eu gosto muito, gratuita do Google, que é a Epilogue. Vou deixar aqui o tamanho mais ou menos de 80 e pronto. Então a gente já tem mais ou menos, vou deixar aqui um gap de 64 no topo e um paddingzinho de 80. Pronto, então a gente vai criar aqui um formulário para poder receber submissões. Vou jogar aqui e fingir que a cor da nossa empresa é um laranjão. Beleza? Fechou. Só para dar aquele... deixar bonitinho. Certo? Pronto. Agora, depois que a gente já tem tudo isso aqui, bem certinho, o que a gente vai trabalhar? Alguns campos. Vamos começar por nome mesmo. Então, vou colocar aqui nome. Algumas coisas bem importantes a gente falar. Se você está lançando
fazendo um lançamento, normalmente lançamentos exigem página de obrigado, e você vai ver que o submit, que é o botão que eles já trazem aqui, já pode também te fazer algumas coisas legais, eu vou mostrar para vocês. E quando você clica aqui no formulário, você já pode fazer um redirect. Esse redirect ele vai acontecer para onde? Para a página de obrigado, por exemplo, ou tem como você também só fazer uma transição de formulário com variante, que eu também vou te ensinar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, nome que é muito utilizado normalmente em lançamentos. Então é um text, concorda comigo? Aqui ó, vou deixar ele já tá fit na altura. Vou colocar aqui ó, insira seu nome. Legal. Fit. Ele colocou um min height aqui de 100. Não quero ter min height, obviamente. Vou deixar só no fit e fazer o controle no padding. Vou deixar todos aqui mais ou menos de um tamanhozinho de 16. E aqui a gente já pode começar a customizar. Então a nossa fonte, no caso a gente está utilizando a Epilogue, correto? Então já vou trocar a nossa fontezinha. A cor, tá? Essa cor aqui, ó, é quando você tá digitando, tá vendo? Ó, meu nome é Cássio Felipe, por exemplo. Então essa é a cor do campo que vai aparecer. Placeholder é o que você tá vendo aqui. Então normalmente a gente trabalha um cinzinha. Eu gosto muito de usar, por exemplo, branco total e vou usar uma opacidade aqui de 70% para o placeholder. Opacidade de 1. O fio é exatamente o fio que você tá vendo aqui. No caso, eu vou pegar a cor laranja e vou jogar aqui uns 5% dela, beleza? Radius é o arredondamento, vou deixar 8. Padding, você pode fazer, como ele tá fit, e o fio aqui você pode também deixar para ele ficar preenchendo tudo, tá vendo? Então se eu aumento o tamanho do meu formulário, ali é fio. Se ele tivesse fixed, já não seria tão legal assim. O padding, você pode tanto trabalhar ele aqui, ó, igual 16, 16, que é o seu espaçamento top, left, bottom de todos os lados. Então, ó, se eu diminuo, vai diminuir no campo. Aqui eu vou deixar 16 mesmo. E a bordinha, vou deixar um branco 10%. Legal, eu acho que já tá começando a ficar bonitinho. Shadow. E agora vamos trabalhar o focus, resumindo. Quando o usuário clica, como que vai ficar agora o nosso campo se ele estiver em focus? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar esse laranja aqui, isso aqui é só para ficar mais claro para vocês o que é o efeito focus. Quando o usuário clicar, ele vai ficar desse jeito. Então, ó, no normal ele tá assim, cliquei, tô digitando, saí, ele ficou assim, tá vendo? Então, o modo focus ele acontece dessa forma aqui. Claro que eu não vou deixar ele laranjão extremamente forte. Eu gosto muito de trabalhar aqui, ó, uma opacidade, tava 5, eu deixei 10%. A bordinha, talvez a gente pode trabalhar uma bordinha laranja para ficar um pouquinho mais legal, certo? A gente pode trabalhar um shadowzinho também, eles trouxeram até o efeito shadow pros inputs. Cara, isso ficou sensacional. Eu gosto de falar o seguinte, o frame às vezes ele demora para fazer alguma funcionalidade. Eu acho que essa aqui era um dos grandes gaps. Mas depois que os caras também colocam, cara, que trabalho sensacional, tá? E agora eu vou diminuir um pouquinho a opacidade também aqui. Legal? Pronto. O nome, deixa eu trocar a fonte dele também, né? Vou deixar Epilogue. Não vou deixar médio não, vou deixar um semi-bold aqui. Se eu der um play agora, ó. Legal, Cássio Felipe, nome. Agora eu vou precisar fazer isso para todos os outros de novo? Não. A gente pode vir aqui, ó. Já pego e copio o estilo. Aí agora eu venho aqui, ó. Seleciono todos os que eu vou querer. Então vamos decidir aqui juntos. Localização. Cara, não faz sentido. Sempre que você quer adicionar um novo campo, você clica aqui no formulário. Ou você duplica, né? Ctrl+C, Ctrl+V, obviamente. E aí seleciona. Ou você clica no seu formulário assim, tá vendo aqui, ó? Form. E vai ter um maisinho. Aí você pode selecionar. Quais são os tipos de campos que a gente tem? A gente tem o tipo texto, que aí é e-mail, nome que eu já mostrei pra vocês. O estilo checkbox, que é, por exemplo, concordo com os termos e condições. Exemplo. A gente pode ter esse campo aqui. Os termos e condições você pode linkar ele para alguma página. Então imagina que você tem uma página aqui. Vou criar duas páginas.
uma página de obrigado, beleza? Outra página que vai ser de termos e condições. Nossa. Então aqui, ó, concordo com os termos e condições. Vou pegar esse termos e condições, vou jogar um link linkando lá para termos e condições, numa nova tab. E o estilo do texto aqui, vou colocar ele na nossa corzinha, por exemplo, não, laranja, vai ficar tudo laranja, vou deixar um branquinho um pouquinho mais forte. E o hover, aí o hover vou deixar ele no laranja. Legal. Então concordo com os termos e condições e beleza. Então, ó, aí ele pode vir aqui e marcar o checkbox. Então, esse campo aqui, quando você vir em Layer, ele é do campo checkbox. Esse aqui é do campo texto, campo checkbox. Quais outros que a gente vai ter? A gente tem o radio, então é para você poder fazer uma seleção. Então, qual serviço você quer? Eu quero de design, UX, UI, eu quero um site, um aplicativo, um dashboard. Então, você poderia selecionar. Eu quero um dashboard, por exemplo. Eu quero um website. Eu quero um aplicativo. Então, você poderia trabalhar o campo de radio. E o campo de select, que é um multi-select mesmo, de fato. Então, aqui, ó, dentro do campo de multi-select, a gente pode trabalhar, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, quantidade de funcionários. Beleza? Aqui o nome, normalmente, é onde a gente vai linkar realmente o campo. Required, resumindo, se ele é necessário ou não. E aí, normalmente, as opções. No caso aqui, ó, a gente pode vir colocando opção por opção. Você vai clicando aqui, vai adicionando. Para cada opção, por exemplo, vou colocar que eu tenho de 0 a 10, por exemplo, 0 a 10 funcionários. Aí eu vou deixar aqui, ó, título, 0 a 10 funcionários. Exemplo. Esse aqui, normalmente, como ele é o primeiro, eu gosto de colocar, tipo assim, selecione default. Aí selecione os funcionários. Ou você pode vir com uma pré-seleção já. Aí é com você, entendeu? E aí aqui você pode colocar, ó, de 0 a 10 funcionários. Qual que é o título? 0 a 10 funcionários. Vou vir agora colocando um pouco mais rápido. Agora de 11 a 20 funcionários. Aí aqui, ó, 11 a 20 e vou terminar aqui de 21 a 100 funcionários, por exemplo. Tô fazendo bem rapidinho aqui só para vocês poderem entender todos os tipos de campo. Então, ó, se eu dou agora um play, ele tem aqui esse select para você poder selecionar. O radio, que é para você poder trabalhar entre essas opções, e o nosso checkbox, que é você concordar ou não com os termos de serviço. Eu tenho aqui termos e condições, se eu fui para a página de termos e condições. Beleza? Agora, então a gente já tem o nosso e-mail, termos e condições, óbvio, é o último. Aqui a gente tem o de radio, então vou colocar qual serviço, por exemplo. E aqui a gente poderia configurar o checked. Então, ó, como que é a borda dele? Vou jogar aqui o nosso laranjinha. Bordinha laranja. O shadow. Vou colocar laranja também. O focus, né, que é quando você selecionou. Exemplo aqui para vocês. Então, ó, aí a gente já tem a nossa cor da nossa marca, né? Aqui. Agora eu tenho que fazer isso para todos os outros? Não. O que eu posso vir fazendo? Ó? Venho aqui, copio o estilo, pego todos esses textos aqui, ó, paste style, já ficou tudo certinho. Pego o nosso campo, copio o estilo, vou agora para todos os nossos campos, paste style. Então, ó, já está meio que tudo funcionando bem certinho. Aqui eu vou deixar fit conteúdo, né, que ele não tá, e aqui também não tá fit content. A fonte já pegou, então ó, tudo já pegou. Aqui eu vou pegar esse input aqui só pra gente poder finalizar. Eu vou colocar aqui, ó, insira seu e-mail. Pronto, já temos agora os nossos campos. Então, nome, Cássio Felipe, e-mail, framer@gmail.com. O serviço que eu quero é um serviço de... Agora eu tenho que pegar esses aqui, né? Localização, de 0 a 10 funcionários, concordo com os termos e condições. Então, vamos finalizar agora pegando esse aqui que a gente já customizou. Então, tá vendo? Você consegue ganhar tempo e dar um paste style para eles. Aqui
A bordinha acho que eu vou deixar branca. O checked, vou colocar ele laranjinha. Pronto. Então já temos aqui tudo bonitinho. E o botão, normalmente o botão de submit, ele já vem assim como um componente. Então você pode editar todo o seu botão de submit, clicando aqui, ó, 2 vezes. Ele já vai ter aqui vários estados. Então, primary, loading, disable, success. Então, aqui no nosso caso, o que eu vou fazer? Qual que é o nosso texto que a gente está utilizando? A gente está utilizando uma epílogue, correto? A altura eu vou deixar fit conteúdo, e aí eu vou trabalhar um padding de 16. E aqui o nosso fill, vou puxar o nosso laranjinha. Qual que é o nosso laranja que a gente utilizou? É essa cor aqui. Então eu vou voltar lá e vou colocar o laranja que a gente está utilizando para o nosso botão. Vou deixar aqui mais ou menos um bold. Vou mudar para ser... Porque esse laranja aqui ele deixa o contraste bem baixo, né? Mas beleza. Só para o nosso exemplo não vai ter problema. Aí aqui, ó, a gente tem o nosso botão de CTA. Aqui eu vou colocar, por exemplo, enviar, começar projeto, por exemplo. Começar projeto. E pronto, a gente já tem agora os nossos campos muito bonitinhos. Então, tudo certinho, todos os nossos campos, funcionários, concordar ou não e começar projeto. E aqui a gente estaria fazendo o envio. Como que funciona o envio? Tá? Algumas coisas que a gente tem que falar. Primeiro, extremamente importante. Quando você clica no nosso botão aqui, a gente vai ter alguns estados desse botão. Loading, então a gente já tem o estado de loading aqui, ó, que eles já trazem pré-setado pra gente, que é esse aqui. Então eu posso falar, sim, o loading é o loading. O sucesso, qual que é o estado de sucesso? É esse aqui. Thank you. Cara, o sucesso a gente pode editar ele também. Então, vou colocar, por exemplo, um campozinho mais de thank you. Vamos mudar a nossa fonte para uma epílogue também. Semi-bold. Thank you. Legal. A gente poderia colocar talvez um ícone. Podia trabalhar aqui bem legal. Mas ó, agora que a gente já setou, então a gente já tem o estado de loading e agora o estado de success. Legal. E aí a gente pode vir colocando, por exemplo, e quando der erro? O de erro vai ser o de erro. Incomplete. Normalmente a gente tem que fazer o de incomplete também, né? Não tem. Mas eu acho que se a gente também não enviar, ó. Calma aí, eu vou fazer o seguinte. Aqui ele tá como required no. Eu posso colocar que sim, é necessário a gente preencher esses campinhos aqui. Pronto, já temos. Legal. Nosso campo de radio, location, required. Aqui você pode selecionar se ele já começa como checked ou não. Seria um dark pattern, né? Já começar com o checked aqui. Então, vou começar como um não, mas ele tá required. Então, ó, se eu preencho tudo, ele já sabe, se eu dou um começar, opa, ele já considera que isso aqui é um campo de e-mail. Então, não funciona se não tiver uma terminação de e-mail. Se eu começar projeto, aqui tá como obrigatório. Agora, ele vai funcionar. Então, já tá aqui meio que pré-setado. Legal? Agora, vamos trabalhar as nossas terminações. Resumindo, para onde que eu quero enviar esse formulário? O que mais me deixou feliz assim com o resultado do Framer? É que a gente já pode mandar para um e-mail de uma forma muito simples. Então, ó, quem que vai receber esse e-mail? Vou colocar aqui, por exemplo, o meu e-mail, por exemplo, hello@cassiodesign.com. E aqui, ó, nome, Cássio. Vou colocar nova proposta, imagina que é um portfólio. Você, bora, que apareceu no e-mail, você acabou de receber mais uma submissão de formulário. Legal? Temos mais uma submissão de formulário. Se eu dou um publish aqui agora, vamos ver se o nosso site vai pro ar. Pronto. Agora eu vou dar um play aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, o nome, vou colocar como Jamaica, e-mail, jamaica@gmail.com, que é um site de dashboard ou que é um website, por exemplo. Claro que aqui eu teria que colocar o preço, tem muita coisa legal.
a gente tem de 0 a 10 funcionários, tem nada a ver com location, né? Depois eu vou mudar. Começar projeto. Ele vai dar o load, thank you, ele já enviou. Olha que ruim, esse thank you ele podia mandar pra gente pra uma página de já obrigado, né? Que seria, por exemplo, o que acontece em lançamentos. Mas resumindo, o thank you, ele quer dizer pra gente que funcionou o nosso formulário. Então, provavelmente, esse campo ele já chegou. Vou abrir aqui, então, ó, nova proposta. Você acabou de receber mais uma submissão de formulário. Nome, Jamaica, jamaica@gmail. O radio está como option 2. Por que ele está como option 2? Porque se a gente colocar aqui e a gente selecionar, o value dele está como option 2. A gente pode colocar o valor de quê? Valor de website. Esse aqui é o valor de app. E esse aqui é o valor de dashboard. Beleza? Aqui é tamanho da empresa. Qual serviço? Selecione os funcionários. Aí aqui eu vou colocar, selecione quantidade de funcionários. Pronto. Legal? Então a gente consegue vir fazendo toda essa customização. Normalmente para todos os inputs você vai ter, ó, por exemplo, para cada input você vai ter algum atributo a mais ou um atributo a menos. Por exemplo, no nosso campo, quando a gente seleciona aqui, que é um select, você concorda comigo que select tem uma arrowzinha, que você tem que clicar e vai ter as opções. Então ele já traz, ó, uma caret, que é, por exemplo, uma arrowzinha. Claro que você pode fazer o upload da sua aqui, tá vendo? Mas você pode também customizar ela. Então, ó, a cor vou deixar, por exemplo, branquinha aqui. Aqui é a quantidade de funcionários. Vou colocar os 70% aqui também, para poder ficar padrão com os demais. E pronto, agora sim a gente vai ter uma submissão muito melhor. Vou colocar aqui agora pra gente poder finalizar. Ó, meu nome vai ser formulário, vou colocar aqui, ó, framerform, framer@gmail.com. Qual o serviço que você quer de dashboard? Vou colocar 21 a 100 funcionários. Se eu tentar enviar não, tem que concordar. Começar projeto, thank you. Se eu vim agora, vamos ver, nova proposta chegou. Você acabou de receber mais uma submissão de formulário. Framerform, dashboard. Então, ó, já corrigimos o campo de radio, né, para dashboard. Quantidade de funcionários de 21 a 100, newsletter on. Então, resumindo, ele aceitou todos os nossos termos e condições ali que estavam, tá? Tudo isso que aparece, newsletter, quantidade de funcionários, radio, é o nome que você deixa aqui, tá? Então, aqui ele tá como radio. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, qual serviço no nosso nome, tá? Para não ficar estranho. Então, tudo isso você pode vir personalizando. Isso aqui, ó, é o nome de quantidade, tamanho da empresa, por exemplo. E aí a gente já tem o nosso formulário bem certinho. Agora, se eu quiser outra coisa que é muito legal, tá? Da gente poder fazer é o seguinte. Além do e-mail, a gente pode também dar um redirect. Vou jogar ele para nossa página de obrigado, tá? Aí agora eu vou pegar isso aqui, por exemplo, mais o nosso, não, só isso aqui. E eu poderia colocar aqui, ó, layout centralizado. Aí eu posso colocar obrigado. Obrigado. Aí a gente dá mais um. Entraremos em contato em até 24 horas. Imagina que isso aqui é a sua página de obrigado. Beleza? Então vou colocar aqui centralizado, vou jogar um regularzinho, 24, 70%. Então a gente já tem agora a nossa página de obrigado. Normalmente, quando a gente está fazendo um lançamento, a página de obrigado ela é extremamente importante, certo? Então, alguns pontos é bem legal da gente poder fazer. Então, por exemplo, entrar no grupo do WhatsApp, que normalmente sempre em lançamentos a gente acaba colocando, né? Aí a gente poderia colocar na página de obrigado entrar no grupo do WhatsApp. Se eu voltar aqui, ó, só vou pegar nosso laranja, pronto. Se eu coloco aqui, agora a gente já tem a nossa página de obrigado bem bonitinha. Entrar no grupo do WhatsApp, temos o nosso botão
E agora, se eu colocar, por exemplo, um radiuszinho, vou deixar aqui um radius de 8. Deixa eu tirar esses. Vou entrar no grupo do WhatsApp. Normalmente tamanho de botão 16. E eu poderia colocar um link nele para a página de obrigado, para a página do WhatsApp, tá? Então imagina que a nossa página do WhatsApp é a página da Apple. Não tem nada a ver, né? Mas eu vou só colocar aqui. Não, vou até fazer melhor, né? Nosso curso aí, especialização em Framer completa. Então, Framer Skills. Então aqui é a nossa página de obrigado, a gente direcionaria pro grupo. Agora, tudo vai funcionar muito bem. Então, por exemplo, tô aqui, vou preencher agora, vou colocar aqui agora, ó, julia@gmail.com. Sempre que você tiver, ó, o radius batendo 2, é porque o valor dele tá igual nos dois. Aí a gente tem que checar o porquê que esse valor dele está igual. Mas beleza, eu vou corrigir. Começar projeto, carregou. Thank you. Redireciona a gente para a página de obrigado. Entrar no grupo do WhatsApp. Entrou aqui no grupo do WhatsApp. Então a gente tem um fluxo completo e provavelmente, se a gente checar o e-mail, a gente já tem mais uma proposta da Júlia WhatsApp, qual serviço website. Aqui ele bateu website e app, né? Porque tá os dois ligados, os valores. Pronto. Agora, o melhor dos planetas é o seguinte. Checked? No. Esse aqui eu vou deixar como checked. Beleza. O melhor de tudo, e deixa eu ver se o valor dele está dashboard, website e aplicativo. Legal. E agora o melhor de tudo é o seguinte. Além do e-mail, você pode receber em outro lugar. Então, por exemplo, eu quero receber no Google Sheets. Aqui o formato webhook é para você poder conectar. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso para vocês com outras plataformas. Aí você vai embedar o linkzinho que ele vai te dar, né? Uma URL de API. Normalmente eles vão te entregar tanto form bold. Você pode fazer isso de várias formas. Zap consegue fazer essa integração via webhook. Agora, o Google Sheet, ele basicamente vai pedir para você conectar com o seu e-mail. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um Google Sheet que eu quero conectar. Aí ele vai me pedir para fazer essa conexão, né? Permitir. Continuar, então ele já está linkando com o meu Google, tá? E agora eu tenho que adicionar uma sheet, né? Que seria uma tabela. Aí eu, por exemplo, vou colocar aqui clientes, que é onde eu estou recebendo meus formulários. Ele está criando agora um Google Sheets lá para mim, tá? E agora ele já criou. Agora eu vou publicar para a gente poder já ter tudo aqui. E agora eu vou receber tanto esses dados numa tabela de Excel, quanto também vou estar recebendo via e-mail. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, agora, Pedro Zóio, pedrozóio@gmail.com. Ainda tá com o valor errado aqui? Tá. 011. Começar projeto. Ó. Thank you. Obrigado. Legal? Agora, se eu venho aqui e clico na minha tabela, ó, só de você abrir, já abriu uma tabela de Excel que ele criou, a data que a gente está recebendo isso aqui, ó, tá vendo? Pedro Zóio, website, tamanho da empresa e newsletter on. Resumindo, a gente acabou de conectar isso via cliente. E se eu for no meu Gmail, também chegou outra proposta do Pedro Zóio. Então eu tô agora recebendo por e-mail e por Google Sheets. Claro que tem um lado positivo e um lado ruim. Qual que é o lado ruim? Vamos falar um pouquinho sobre planos? Não é à toa, você não pode ficar mandando 1 trilhão de uploads. Eles colocaram algumas limitações nos formulários, tá? Primeiro, parece que você... Deixa eu vir aqui. No plano free, é o que eu falei, a gente vai ter 50 submissões. É pouco, mas você tá de graça, não tá pagando nada, tem 50 submissões via e-mail, conexão com webhook. Cara, sensacional. E além disso, 50 normalmente num plano free é para um portfólio que você for fazer seu e tudo mais. Tanto ele quanto o Mini. O Mini é o nosso menor plano para uma landing page. O Basic vai para 500 e o Pro vai para 2.500.
Eu sei que 2.500 é muito pouco para quem faz lançamento, então se atente-se nisso, porque ainda acaba se tornando uma limitação essa quantidade de formulários aqui de submissões. Para alguns casos é muito, para outros talvez você ainda vai ter que continuar no Embed que a gente está utilizando, né? Eu acho que eles vão colocar, vocês já não colocaram, tá? Um add-on. O que é o add-on? É você ampliar essa quantidade. Então você paga um valorzinho a mais e você pode receber muito mais formulários, beleza? Então isso aí vai ser bem legal nesse quesito, tá? E aí aqui nos planos você já consegue visualizar exatamente o que eu acabei de mostrar, então os forms que você tem, a quantidade e tudo mais. Analytics a gente já chegou a mostrar, papapá. E aqui o que eu quero te mostrar é o formulário. Todas as submissões que a gente acabou de fazer aqui, elas vão sendo anotadas aqui, tá? Per month, reset in 0 days, resumindo. Todo mês vai resetar, então todo mês você tem 50, não é 50 peças da sua vida, todo mês vai resetar essa quantidade. E aqui você consegue acompanhar quantas que já foram. No nosso caso já foi 4 de 50. Se você quiser fazer o upgrade, ele vai te pedir aí para ir para alguns outros planos. Então você consegue acompanhar os seus forms aqui. Cássio, eu conectei o meu Google Sheet. Agora eu quero desconectar. O Google Account, ela tá aqui, ó. Você pode fazer a desconexão do seu Google Sheet bem aqui, de uma forma 100% tranquila, 100% fácil, tá? Algumas coisas legais e alguns diferenciais que eu sempre gosto de falar. Primeiro, o Framer fez uma coisa sensacional, que é você pegar esse campo que você acabou de criar de input e você pode transformar em um componente. Então, ele te deixa você editar em cima de componente. E isso é sensacional para você poder fazer algumas brincadeiras. Por exemplo, se eu faço a conexão de um input para outro, só que clicando na variante, olha o que está acontecendo. Clique, click start, appear. Mas se eu clico no meu input e eu faço uma conexão, ele deixa você fazer a mesma coisa. Focus, blur, valid e invalid. O que significa isso? Que a gente pode, por exemplo, fazer um formulário que tenha só... que ele não tem aquele nomezinho lá, o label lá em cima, né? E agora, nessa variante aqui, por exemplo, ela apareça. Então, já seria algo legal da gente poder fazer. Eu poderia falar o seguinte, nessa variante aqui, ó, eu quero ter um texto. Então, por exemplo, nome. Só para vocês poderem entender, tá? Então, a gente teria essa variante com um nome. Aí eu poderia dar um break para baixo, tudo, jogar à esquerda. E aqui, aí resumindo, aqui eu dou um visible no e aqui eu dou um visible yes. Então, resumindo, quando eu estiver no estado focus, eu vou para cá, tá? E eu posso deixar o tamanho dele exatamente em um tamanho fixo, por exemplo, 72, pra gente não ter nenhum problema. E o gapzinho, ó, vou dar um gap entre eles. Ixi, deu um gap muito grande, né? Pera aí. Vou deixar 8. Só pra vocês poderem entender. Agora, ó, se eu viesse aqui e removesse isso aqui, como eu criei isso aqui como um componente, olha o que ele já tá fazendo. Ele já tá fazendo a minha variante. E agora, vou fazer uma separada para vocês poderem entender. Ó, ele tá cortando aqui. Pera aí. Então eu teria que fazer aqui, ele sendo talvez um tamanho fit. Deixa eu visualizar. Tá, o próprio formulário tá cortando ele. Mas vocês entenderam que dá pra você fazer essa questão de abrir na variante, certo? Então isso é muito legal. Ó, agora foi. Então, Cássio. E agora, ó, eu poderia fazer mais uma variante, que seria quando eu não tiver no estado, por exemplo, de blur e tudo mais, quando eu sair do modo focus, eu voltar, tá? Então, por exemplo, agora eu não tô... Pronto. Coloquei como empty. Então, ó, se eu venho aqui agora, ó, selecionei, saí. Então a gente tem agora essa ideia de você ter os estilos de input. Se você cria UI, você sabe que existem dois tipos de input, tá? Um que só tem o placeholder, que é esse. Quando você clica, para você manter uma boa usabilidade, você mantém o nome do campo aqui, certo?
ou o que já tenha aqui o nosso textozinho aparecendo. Beleza? Outra coisa sensacional, o próprio formulário você também pode transformar ele em componente. Então, por exemplo, formulário, ele pode ser um componente. E eu posso fazer uma variação na qual agora esse formulário aqui, ó, seja obrigado, entraremos em contato, tá? E agora eu poderia fazer o seguinte aqui, ó, venho em todos esses campinhos que a gente já deixou meio que pré-selecionado, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, isso aqui tudo, eu posso dar um visible no, visible no, visible no, e aqui também, visible não, que eu não fiz tudo de uma vez, né? Visible não. E a gente teria, por exemplo, o nosso, beleza, a gente vai entrar em contato e tal, a gente pode manter a mesma altura, ó, colocar, por exemplo, isso aqui num tamanho fixo, que aí ele vai se manter. Aí eu posso colocar assim, ó, obrigado. Aí o obrigado eu vou colocar aqui o tamanho dele de 48. Entraremos em contato em até 24 horas. Resumindo, isso aqui é só mais uma forma de você fazer o obrigado dentro do Framer, tá? Transformando em componente, que eu sei que muitas pessoas vão precisar, tá? E agora, mesma coisa, se eu selecionar a variante, ó, ele vai ficar load, nananã, tá vendo aqui? Aí eu posso fazer o seguinte, no sucesso, eu jogo para essa aqui, tá? Então eu só selecionei meu formulário e joguei o sucesso para cá. Agora que ele se tornou um componente, você lembra que a gente tinha colocado o sucesso dele com redirect? Eu vou tirar, só para vocês poderem entender. Ó, vou colocar aqui, ele já tá vendo que não pode. Pronto. Comece o projeto, carregou, loading, obrigado. Então, o que a gente fez foi, em vez de redirecionar, se você não quiser, é só você fazer um update de estado. Então, o estado do formulário ele vai de default para o estado de obrigado, você pode fazer para erro, tudo isso também, tá? Então, aqui você visualizou que eu só selecionei, só para vocês poderem entender mais uma vez, que eu selecionei o loading, ou o sucesso, mas tem um erro, aí aqui vai vir o clique e tal, mas ó, tem loading, sucesso e erro. Você pode fazer o de loading também, ele carregando a submissão, o de sucesso e o de erro também, tudo ficando vermelhinho e tudo mais. Então, é sensacional o que o Framer criou pra gente aqui, realmente, de fato, muita coisa legal que a gente pode brincar e pode editar, beleza? Então aqui tá toda hora ele colocando um checked, não quero que venha como checked. Posso colocar um já como checked ou nenhum como checked, pronto. Para não ter nada como checked. Beleza? Então aqui a gente já teria todos os nossos campozinhos funcionando 100%. Agora eu só dou um publish para a gente visualizar tudo que a gente construiu aqui. Já posso vir. Vamos lá. Vamos finalizar isso aqui com Framer Skills. Ele tá pegando o nosso componente, né? E aqui, só pra gente terminar da forma correta, né? E ele tá como fixed, né? Precisa ser fit. Pronto. O único que tá com componente, né? Mas só pra gente poder, vocês entenderem as duas formas. Eu acho que hoje a gente ensinou tudo pra vocês. Framer Skills. E-mail. framerskills@gmail.com. Website, concordo, obrigado, legal, já foi pra página de obrigado, vamos ver se funcionou, nova proposta, ele tá chegando um monte, né, agora chegou, Framer Skills, website 010, e se eu vir na minha planilha, Framer Skills, o DWL Pedro Zóio, a gente já tem todas as nossas planilhas aqui, chegando em real time, aqui eu já corrigi, ó, tá vendo, então já... Aqui, como ele já estava trazendo um errado, por isso que tá vindo, né? Mas agora já tá tudo 100% perfeito. Galera,
Eu acho que deu pra gente ter um overview geral, tudo sobre os formulários. E claro, se você chegou até aqui, não deixa de dar aquele like, compartilhar esse vídeo para outras pessoas entenderem mais sobre formulários dentro do Framer. E também te convido a conhecer a nossa formação completa do Framer Skills, que vai tirar do absoluto zero para você aprender passo a passo, num ritmo bem devagar e na prática, criando vários projetos dentro do Framer, que é essa plataforma sensacional que integra o Figma com o Framer, que vai te dar muitos poderes. Beleza? Te agradeço e até o nosso próximo vídeo.